área, sobra de novo, rebote do Cal, cortou para a direita, via finalização! Gol! Pablo, camisa 22, confira comigo aí no replay, Pablo, camisa 22, saiu bem. Pelo meio, foi levando a melhor, escapou da finta mais uma vez, vai fazendo fila, bateu! Salva, já vai se mandando de novo aí, Pablo, linda jogada, foi puxado, Pablo, seu juiz, se manda de novo, Pablo, aqui pelo setor esquerdo, bola aberta pra Barbosa, bem demais, já fez um golaço no jogo, levou pro fundo, pode pintar o cruzamento, acontece, golaço! Fez o passe, foi fazendo 1-2 a equipe do Linense, o Pablo vem, bola no ataque. Acabou levando o passe, melhor para o Elefante, já corta por dentro, vai de novo o Pablo, bela passe para o Pablo, invadiu a grande área, a condição é legal. Fica de novo com o Pablo, pro Zé. Pablo, entre os zagueiros do Linense, o Elefante.